Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder me conectar com você hoje, nesse tempo sagrado de oração e de palavra. Eu não sei de onde você me ouve agora, talvez do seu quarto, talvez do trabalho, ou quem sabe dirigindo no caminho de casa, mas eu creio, não é por acaso que essa mensagem te encontrou. Há momentos em que Deus escolhe falar conosco não no meio da multidão, mas no particular. E eu sinto com muito temor e amor que hoje é um desses momentos. Hoje o Espírito Santo quer sondar o teu coração e fazer uma pergunta simples, mas profunda. Em quem você tem confiado, no Deus que te chamou ou na sua própria capacidade? Essa pergunta corta fundo, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas lá no íntimo é na nossa força que nos apoiamos. É no planejamento, na experiência, naquilo que achamos que sabemos fazer. E quando as coisas não acontecem como esperamos, o coração se desespera. Por quê? Porque talvez sem perceber, nossa fé saiu do trono e colocou a confiança no esforço. Mas deixa eu te lembrar de algo. Você não chegou até aqui porque é bom o bastante. Você está de pé porque Deus é fiel. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. E Ele não começou algo em você para deixar pela metade. Hoje, essa palavra é um chamado de volta à dependência. O Espírito Santo te dizendo: filho, pare de tentar sozinho. Filha, descanse. Eu ainda sou o Deus que te chamou. Quantas vezes você já se viu cansado tentando fazer tudo dar certo? Tentando ser forte, tentando segurar o controle, tentando resolver o que só o céu pode resolver. Mas Deus está te dizendo agora, não é pela tua força, é pela minha graça. Antes da gente seguir, eu quero te pedir algo simples. Se essa palavra já está falando com você, deixa o seu like aqui agora. Isso não é apenas sobre algoritmo ou número, é um gesto de fé. Quando você clica em gostei, você está dizendo: Senhor, eu reconheço a tua voz e recebo essa palavra no meu coração. É um ato profético, um pequeno amém digital diante da presença de Deus. Então, prepara o coração, porque hoje o Senhor vai te ensinar a descansar na fidelidade dEle e não no peso da tua capacidade. Vai te lembrar que o chamado não é um fardo, é um convite para depender. E quem depende de Deus nunca fica desamparado. A nossa leitura está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. O texto sagrado diz assim: Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, tropas dos moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano. Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E assim que o homem tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Essa é uma das cenas mais extraordinárias das Escrituras. Eliseu, o profeta que havia vivido uma vida marcada por milagres, o homem que viu o Jordão se abrir, que multiplicou o azeite da viúva, que fez o machado flutuar, que curou Naamã, agora estava morto. O corpo descansava, mas o poder de Deus que nele habitava ainda estava ativo. Quando aquele homem foi lançado na sepultura, nada nele podia reagir. Era um corpo sem vida, lançado sobre outro corpo sem vida. Mas o toque em algo que um dia foi consagrado a Deus despertou o impossível. A morte encontrou um resto de unção e a vida venceu de novo. Isso revela algo tremendo. O sobrenatural não depende do fôlego humano nem da força dos nossos braços. O que estava nos ossos de Eliseu não era poder pessoal, era legado de obediência. Era o rastro de um homem que havia confiado em Deus até o fim. Mesmo sem voz, ele ainda testemunhava. Mesmo morto, ele ainda gerava vida. Porque tudo que é entregue de verdade a Deus nunca morre. Aquele milagre foi a última assinatura divina sobre a história de um homem que havia aprendido a depender. Não foi o corpo de Eliseu que
ressuscitou o morto foi o Deus de Eliseu. Foi o mesmo Espírito que operou enquanto ele vivia, mostrando agora que o poder não estava no profeta, mas no Senhor do profeta. Esse episódio nos ensina que a presença de Deus não se limita à vitalidade humana. Enquanto muitos confiam na capacidade, na força, no desempenho, Deus continua mostrando que o sobrenatural é fruto da rendição, não do esforço. O homem reviveu não por mérito, mas por contato com algo que um dia foi completamente consagrado ao Senhor. E esse é o mesmo convite que o Espírito faz a nós hoje. Não é sobre o quanto você pode, é sobre o quanto você se entrega. Não é sobre manter tudo sob controle, é sobre permanecer no altar, até que o poder de Deus te use vivo ou morto, falando ou em silêncio. O Deus de Eliseu ainda vive. E onde há um coração entregue, há um testemunho que jamais se apaga. Há algo nessa passagem que silencia qualquer pretensão humana. Eliseu já não pregava, já não orava, já não profetizava. Não havia mais voz, nem movimento, nem aparência de poder. Mas Deus ainda estava ali. Porque o poder que flui do céu não depende da vitalidade do vaso, mas da fidelidade do Deus que use. Quantas vezes nós medimos o que Deus pode fazer pelo quanto ainda sentimos força? Quantas vezes olhamos para nós mesmos e dizemos, não tenho mais vigor, não tenho mais fé, não tenho mais o que oferecer. E esquecemos que o Deus que começou a boa obra nunca precisou da nossa capacidade para terminá-la. Quando aquele homem morto tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu. Não havia orações naquele momento, não havia liturgia, nem ambiente de culto. Havia apenas um legado consagrado. Eliseu carregou tanto da presença de Deus, que até o que sobrou do seu corpo se tornou um ponto de contato entre o céu e a terra. Deus está dizendo, não é sobre o quanto você ainda tem, é sobre o quanto de mim você carrega. Você pode estar cansado, ferido, sem ânimo. Mas se a presença ainda está aí, se o Espírito ainda habita em você, há vida, e onde há vida, há milagre. A geração de Eliseu precisava entender que o poder não morria com o profeta. O mesmo Deus que o acompanhou vivo, o manifestou depois de morto. E talvez Deus esteja querendo te lembrar disso hoje. O poder não está no mensageiro, mas na mensagem. Não está no vaso, mas na glória que o enche. Não está em quem fala, mas em quem sopra. Sabe o que isso significa? Que quando você se vê fraco, Deus ainda é forte. Que quando você perde o controle, Deus ainda governa. Que quando você não sente mais nada, o Espírito ainda trabalha, porque o poder nunca foi seu, sempre foi dele. Vivemos uma geração que valoriza o desempenho. Gente que mede espiritualidade pela performance, que confunde unção com sucesso, que pensa que a presença de Deus se prova com resultados. Mas Eliseu prova o contrário. Deus não se move porque estamos vivos. Nós vivemos porque Ele se move. E se Ele quiser, até um corpo morto se torna testemunha do seu poder. Quando olhamos para nossas limitações, começamos a negociar a fé. Dizemos, eu não posso, eu não consigo, já é tarde demais. Mas fé não é sentir capacidade, é escolher confiar. Fé é dizer Deus pode, quando tudo em volta grita que não. O homem lançado sobre os ossos de Eliseu não tinha fé nem entendimento, mas a vida o encontrou. Isso me mostra que há um nível de glória em que Deus age, simplesmente porque quer. Porque Ele é soberano, e quando encontra algo que um dia foi consagrado, Ele volta a tocar. Essa é a diferença entre o esforço humano e o agir divino. O esforço cansa, mas o agir de Deus ressuscita. A capacidade limita, mas a presença liberta. A autoconfiança gera frustração, mas a dependência gera vida. Deus está levantando pessoas que não confiam mais no próprio desempenho. Gente que já entendeu que o altar é o lugar de descanso, não de autoproteção.
Gente que aprendeu a se curvar, a se render, a deixar o Espírito fazer o que a carne nunca poderia fazer. Talvez você olhe para a sua história e diga, parece que acabou, eu não tenho mais forças, mais ânimo, mais resultados. Mas Deus está dizendo, o que eu comecei em você ainda carrega vida. Mesmo que tudo pareça morto, eu posso tocar de novo. O corpo de Eliseu morreu, mas o legado dele não. E quando o morto tocou o legado, a vida voltou. Da mesma forma, há promessas de Deus sobre você que parecem enterradas, mas ainda estão vivas no Espírito. E no tempo certo, o toque da presença vai despertar o que estava dormindo. Não é sobre o quão capaz você é sobre o quão entregue você está. Deus não procura os fortes, procura os rendidos. Não escolhe os preparados, escolhe os disponíveis. E quando ele encontra alguém disposto, até a fraqueza vira testemunho. A fé não é ausência de medo, é a decisão de continuar crendo mesmo, quando o medo fala mais alto. E essa decisão muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de olhar para si e volta a olhar para o Deus que te chamou, o sobrenatural volta a acontecer. O mesmo Deus que fez um morto reviver no túmulo de um profeta ainda está agindo. E Ele quer te lembrar hoje, a tua força não é o combustível da promessa, a tua entrega é. Quando você não puder mais, Ele poderá. Quando você se calar, Ele falará. Quando você cair, Ele te levantará. E o nome dele será glorificado. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. O Teu Espírito tem falado conosco e nós reconhecemos. Muitas vezes temos confiado mais na nossa força do que na Tua graça. Temos tentado fazer com nossas mãos o que só o Teu poder poderia realizar. Temos nos apoiado naquilo que achamos saber e esquecemos de depender do Teu sopro, da Tua voz, do Teu mover. Hoje, nós queremos nos render. Queremos nos esvaziar de toda a autossuficiência, de toda a confiança em nós mesmos e voltar ao lugar onde tudo começou, aquele lugar simples, puro, onde só havia fé e obediência. Senhor, ensina-nos novamente a depender de Ti, a confiar como Eliseu confiava, a descansar, sabendo que o mesmo Deus que começa é o Deus que sustenta até o fim. Perdoa-nos por tentar resolver com a força da carne aquilo que só o Teu Espírito pode transformar. Perdoa-nos por confundir ativismo com fé, por pensar que esforço substitui presença. Hoje nós reconhecemos, sem Ti, nada podemos fazer. Sem o Teu toque, sem a Tua unção, sem a Tua palavra, somos apenas ossos secos num vale sem vida, mas o Teu Espírito está aqui. E nós cremos que onde o Teu Espírito sopra, até o que morreu revive. Senhor, toca agora nas áreas da nossa vida que estão sem fôlego. Toca nos sonhos esquecidos, nas promessas que pareciam enterradas, na fé que se desgastou com o tempo. Sopra de novo, Deus. Assim como aquele homem reviveu ao tocar os ossos de Eliseu, que tudo o que está morto em nós desperte ao toque da Tua presença. Tira de nós o cansaço de quem quer controlar. Coloca em nós o descanso de quem apenas confia. Tira de nós o medo de falhar e enche-nos da coragem de quem sabe que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Faz-nos entender que a nossa limitação não Te assusta e que o Teu propósito não depende da nossa capacidade, mas da Tua fidelidade. Senhor, nós nos entregamos de novo. Queremos viver o sobrenatural não como resultado do esforço humano, mas como fruto da Tua graça. Queremos ser como Eliseu, homens e mulheres que carregam Tua presença de tal forma que até o silêncio, até o descanso, até o fim da jornada, continua sendo testemunho da Tua glória. Pai, hoje nós declaramos, confiamos em Ti, não naquilo que sentimos, não no que vemos, não no que podemos. Confiamos em Ti, no Teu caráter, na Tua palavra, na Tua promessa. E mesmo que tudo à nossa volta pareça morto, nós sabemos, basta um toque Teu e a vida volta a pulsar. Sela essa oração, Senhor, com a Tua presença.
Sela com teu espírito o coração de cada um que ora comigo agora. Que essa entrega não seja apenas um momento de emoção, mas o início de uma nova dependência, uma nova história, um novo nível de fé. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós oramos, nos rendemos e descansamos. Amém. Senhor, neste momento eu me uno em espírito a cada pessoa que ora comigo agora. Não importa de onde essa oração está sendo ouvida, o teu espírito não conhece distância. Tu és o mesmo Deus que estava com Eliseu, o mesmo Deus que estava no vale de ossos secos, o mesmo Deus que está aqui agora. E nós te pedimos, Pai, visita cada vida, cada casa, cada coração. Visita, Senhor, aquele que está cansado, aquele que tem servido com fidelidade, mas sente o peso de quem luta sozinho. Tu conheces aquele que ora em silêncio, aquele que já não tem palavras, aquele que chora escondido. Tu sabes, Deus, o quanto ele tem tentado ser forte. Mas hoje nós intercedemos para que o teu Espírito o abrace e o ensine a descansar. Pai, levanta o caído. Restaura a fé de quem desacreditou no teu agir. Mostra que o teu poder não depende da força, mas da entrega. Mostra que o mesmo Deus que fez um morto reviver ao tocar os ossos de Eliseu, ainda opera hoje, ainda cura, ainda transforma, ainda ressuscita sonhos. Senhor, eu oro por cada pessoa que se sente presa em um ciclo de fracasso, que olha para a circunstância e pensa que não vai conseguir. Toca agora nessa mente cansada, nesse coração sobrecarregado. Tira o fardo do desempenho e coloca o jugo leve da graça. Mostra, Pai, que a fé não é uma corrida de força, mas um caminhar de dependência. Ensina-nos a confiar mesmo quando o cenário parece contrário. Eu oro, Senhor, por cada família representada aqui. Por casamentos que precisam de um novo sopro. Por lares onde o amor esfriou, onde a comunicação se perdeu, onde a dor parece maior que a esperança. Toca, Deus, com teu poder restaurador. Assim como o homem reviveu na sepultura do profeta, que a tua presença ressuscite o amor, a aliança, a unidade e a paz dentro desses lares. Eu oro por aqueles que estão lutando contra doenças no corpo ou na alma. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que devolve o fôlego. Visita os hospitais agora. Toca nas enfermidades. Dissolve as dores. Seca as inflamações, cura onde os médicos não alcançam, e onde houver feridas emocionais, ansiedades, traumas, lembranças pesadas, sopra Espírito Santo e traz vida de novo. Senhor, intercedo também pelos que estão enfrentando crises financeiras. Tu sabes o peso de quem tem contas, mas não tem recursos, de quem quer honrar compromissos, mas não vê saída. Abre portas que ninguém pode fechar. Faz brotar a provisão no deserto. Cria caminhos onde não há estrada. Ensina-nos a depender de ti também nessa área. A ver que a provisão é parte do teu cuidado e da tua fidelidade. Pai, visita os que perderam alguém, os que vivem o luto, os que se sentem sozinhos. Mostra que o consolo do teu Espírito é real. Abraça o coração ferido, enxuga as lágrimas e transforma a dor em testemunho. E, Senhor, eu oro por todos que têm participado desse ministério de oração. Por cada inscrito, por cada pessoa que comenta, que compartilha, que ora junto. Eu peço que sobre eles haja um derramar contínuo da tua presença. Que as casas se tornem altares, que a rotina se torne adoração e que cada vida se torne um testemunho do teu poder. Agora eu quero te pedir algo, meu irmão, minha irmã. Se essa oração alcançou você, se o Espírito Santo falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez ou está fazendo. Compartilhe seu testemunho ou deixe seu pedido de oração. Porque cada palavra que você deixa aqui é uma semente de fé. E nós vamos orar juntos como uma só família espiritual. Nenhum pedido será esquecido diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença é real, porque a tua graça é suficiente e porque a tua fidelidade é eterna. E nós te entregamos tudo,
descansando no fato de que o mesmo poder que estava nos ossos de Eliseu está em operação agora, tocando, curando, libertando e restaurando vidas, em nome de Jesus. Amém. Receba agora esta palavra como semente, como selo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: sobre você virá um novo tempo de descanso, confiança e dependência. Tudo aquilo que estava pesado, que te oprimia, te fazia pensar que precisava carregar o mundo nas costas, está sendo tirado agora. O Espírito Santo está te ensinando a caminhar leve, a andar guiado, a viver sustentado pelo Deus que te chamou. Eu declaro que o mesmo poder que estava nos ossos de Eliseu está operando sobre a sua história. O poder que não depende da força humana, o poder que permanece quando as vozes se calam, o poder que prova que Deus é fiel mesmo, quando o homem se cansa. Esse poder está tocando áreas adormecidas, está despertando dons esquecidos, está reacendendo promessas que pareciam sepultadas. O Senhor te diz: eu não terminei a tua história. Mesmo que tudo pareça parado, mesmo que o cenário diga que acabou, eu ainda tenho planos para você. A unção que te sustentou até aqui não se perdeu, ela apenas está sendo renovada. E assim como aquele homem reviveu ao tocar o legado de um profeta, muitos voltarão à vida por causa do que eu vou fazer através de você. Eu declaro sobre você ousadia espiritual. Você não vai mais olhar para as circunstâncias com medo, mas com fé. Não vai mais se medir pela sua capacidade, mas pela fidelidade de Deus. Você vai parar de dizer eu não posso e vai começar a declarar o Senhor pode. E cada vez que essa verdade sair da sua boca, o céu vai se mover a teu favor. Eu declaro que a presença de Deus vai te acompanhar onde quer que você vá, nas decisões difíceis. Você vai ouvir a voz do Espírito. Nos momentos de incerteza, você vai sentir a paz que excede o entendimento. E quando o inimigo tentar lançar o peso da dúvida, o Senhor vai te lembrar: não é pela força, é pelo meu Espírito. Que a tua fé volte a pulsar como vida nova. Que a chama da confiança reacenda dentro de você. Que as promessas antigas ganhem novo fôlego. E que, de hoje em diante, cada passo teu seja sustentado pela certeza de que o Deus que te chamou jamais te deixará só. Eu declaro sobre a tua mente descanso. Sobre o teu coração, coragem. Sobre a tua casa, paz. Sobre o teu corpo, saúde. Sobre os teus caminhos, direção. E sobre o teu espírito, sensibilidade à presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida com a força que vem do céu, com a fé que vem do Espírito e com a certeza de que o sobrenatural de Deus não depende de ti, depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, se essa oração falou com você, se a presença de Deus tocou o seu coração, não deixe isso passar em silêncio. Fale com o Senhor aí onde você está. Agradeça, adore e depois volte aqui e escreva nos comentários o que Deus te falou, o que Ele despertou dentro de você. O teu testemunho vai ser combustível para a fé de muita gente. Se ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar agora. Inscreva-se. Faz parte dessa família de oração, desse povo que tem aprendido a confiar mais na graça do que na própria força. Ative o sino das notificações para que você não perca os próximos momentos de palavra e intercessão. Todos os dias temos novos encontros de fé, manhã e noite. E cada oração é uma nova oportunidade de ser visitado pela presença de Deus. E mais uma coisa, compartilhe essa mensagem com alguém. Pode ser um amigo que está cansado, alguém que perdeu a esperança, alguém que sente que o tempo dele passou. Envie esse vídeo como quem entrega uma semente, porque o mesmo Deus que te alcançou agora quer alcançar outros através de você. Hoje nós aprendemos que o poder de Deus não depende de vitalidade,
mas de entrega. Que o sobrenatural não nasce do esforço, mas da rendição. E que o mesmo Deus que fez um morto reviver nos dias de Eliseu, ainda faz milagres hoje. Ele continua tocando, curando, restaurando e levantando. Que essa verdade te acompanhe até o fim do dia. E que amanhã, quando voltarmos à presença de Deus, a tua fé esteja ainda mais viva, mais rendida, mais confiante. Até a próxima oração. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te faça viver o extraordinário da sua fidelidade. Amém.